Bom, mas então é o seguinte, olha, vamos falar do São Paulo aqui, ô Pretzel, porque a situação dentro de campo não é boa. São Paulo foi o pior time paulista no Campeonato Brasileiro. Pior, né? Ficou atrás de todo mundo. E lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. E se dentro de campo a situação já não é boa, fora de campo, o São Paulo também está atravessando um momento de turbulência, porque estão tentando mudar aí o estatuto e uma mudança que pode ser um retrocesso para o São Paulo, que já foi modelo, exemplo de gestão, né? Já foi clube de vanguarda. Tu usou bem o verbo, já foi. É isso aí. Foi. E hoje estão discutindo um retrocesso estatutário no clube. Então, por favor, vamos apresentar aqui os nossos convidados para a gente falar sobre isso hoje. O Marcelo Portugal Gouveia, filho do grande presidente Marcelo Portugal Gouveia, que era uma das pessoas, eu trabalhava em Porto Alegre, que me atendia sempre. Eu ligava para ele, ligava para o presidente Marcelo Portugal. O senhor pode me atender? Ele me atendia na hora. Hoje, para tu falar com o Júlio Casares... Não fala, hein? O Júlio Casares não fala. Júlio. Ô, Casares, pra você dar entrevista, tem que passar pela ONU hoje. O Leco nunca deu uma entrevista em 5 anos de mandato. Então eu tô fazendo esse elogio que eu já tinha feito pra ti, Marcelo Portugal Gouveia, o Sérgio Galindo e o Maurício Canassa, os 3 conselheiros do São Paulo, que estão aqui pra falar um pouco dessa questão do estatuto. Eu continuo com a minha tese, o São Paulo hoje é o clube mais antidemocrático que tem no Brasil, clube de futebol, né? Um monte de conselheiro vitalício lá, alguns nunca vão no clube, não sabem nada de futebol. E o São Paulo tá aí, do jeito que tá. Então, fiquem à vontade. O microfone tá aberto para vocês. É um prazer muito grande. E o que vem pela frente? Vem mais antidemocracia? Boa noite. Boa noite, Précio. Boa noite. Boa noite. Aumentar um pouquinho o volume dele, o João. Pera aí. Tá no mar? Acho que é aí, então. Não? Não. Vai. Linha 1. Já foi? Falou? Agora sim. Posso falar, garoto. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Band, à torcida do São Paulo Futebol Clube. Nós estamos aqui mais em função dela e de uma ideologia totalmente diferente do que essa diretoria e do que o presidente do Conselho Deliberativo estão querendo. Na nossa visão, é um retrocesso muito grande. Hoje eu vi uma comparação com um retrocesso para a década de 80, quiçá fosse década de 80, que o São Paulo era referência. Na minha visão, nós voltamos à década de 60, né? E onde o homem não tinha chegado na Lua, onde o foguete, a espaçonave que chegou na Lua, o computador que eu tenho aqui no meu celular tem mais capacidade. Então, para a torcida do São Paulo entender. Primeiro, é um retrocesso democrático. O São Paulo nunca teve um estatuto democrático como o vigente agora, justamente preparando e planejando avanços futuros. Eu e o Marcelo participamos da comissão de reformulação do estatuto e a gente sabia que ele não estava pronto, justamente o que a gente queria era deixar ele preparado para avanço, participação da torcida, participação de uma empresa SA, participação de um clube empresa, o São Paulo avançar na administração. A outra questão muito importante, quando você fala em democracia, você não pode esquecer em transparência. Essa mudança deles acaba com a transparência, que já é pequena, no meu ponto de vista, e isso nos atrapalha. Quem quer patrocinar hoje um grupo que tem uma torcida de 20 milhões com faturamento de 500, 600 milhões de reais, que não seja transparente? Quem? Eu gostaria de saber quem Galindo, quer colocar. Até pra gente explicar direitinho pro torcedor São Paulino que não sabe e não tem informação. Qual é o ponto que tá pegando aí, que está em discussão, que vocês entendem que é um retrocesso, que pode ser incluído no estatuto, que pode piorar o São Paulo? O que é que pega aí? A primeira, antes do Marcelo falar, a primeira é que já estava previsto uma reforma estatutária de avanço em 2023. O Júlio não prometeu nenhuma reforma estatutária agora. Ele não colocou na campanha dele. Então agora, por que eles veem isso no meio da campanha? Por causa de reeleição? Eu sou até a favor de reeleição, mas é muito pequeno para o tamanho do São Paulo, né? Nós estamos mexendo com uma instituição, porque o golpe não é estatutário, é institucional.
Esse é o grande problema. Porque está permitido, dentro do estatuto, você fazer pequenas reformas pontuais. Eles vêm vindo com um pacotaço que você tem que votar tudo sim ou tudo não. Colocaram 83 conselheiros, Marcelo? 83 conselheiros assinando, que conversando com 20, eles não sabem porque assinaram. Eu assinei há 1 ano e meio atrás, eu não sabia que era isso, me falaram que ia votar destaque por destaque, que ia ter uma discussão democrática, e só não votou agora em novembro, porque eles perceberam a pressão. Uma coisa inédita no Brasil é unanimidade na imprensa profissional e amadora que essa reforma estatutária é extremamente autoritária. Ela privilegia um pequeno grupo a se perpetuar no poder ou ficar muito tempo no poder. Quem vai pagar isso é o torcedor, esse mesmo que sofreu agora. Porque toda mudança estatutária, eu sempre olhei a instituição, porque você olha, às vezes parece que a coisa te beneficia no momento, mas no médio e longo prazo é que é importante, porque na nossa participação na reformação do Estatuto, era nisso que a gente olhava. O que a gente vai deixar para uma separação da administração clube e São Paulo. O São Paulo tem um estatuto que ele pode administrar hoje como empresa. Não administrou porque não quis. Porque se quiser, dá para administrar. Então, para mim, esses são os 3, 4 pontos importantes. Na parte técnica, o Marcelo advogado, desculpa, e aí ele... Vamos lá, Marcelo, então só para explicar, não é, quais são esses pontos que estão sendo propostos nessa reforma estatutária que podem jogar o São Paulo num retrocesso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Capri. Boa noite, Pretzel. Boa noite pro nosso torcedor rival do nosso tricampeonato da Libertadores. Pois é, 2005 tá entalado até hoje. Eu percebi que ele tá meio irritado hoje aqui, porque os conselheiros do arquirrival estão aqui e tal, não sei o quê. Mas vamos lá, que o assunto é sério, né? Infelizmente. A gente gostaria de estar aqui falando sobre futebol, sobre títulos e todas essas coisas que vocês falaram sobre o que está acontecendo com o São Paulo dentro de campo, infelizmente é reflexo do que acontece fora de campo, que é o que vai ter agora essa reunião. Essas pessoas que estão administrando o São Paulo desse jeito, que o Muricy reclamou no áudio, que falou que não dá, que não tem dinheiro e tal, eles querem, com essa reforma, se perpetuarem no poder. Eles querem falar que, ó, nós estamos administrando bem o São Paulo, então vamos continuar. Um exemplo dessa alteração, tem lá os conselheiros eleitos, que eles foram eleitos por um mandato de 3 anos, alguns deles propuseram essa alteração e eles estão querendo propor que o mandato deles mesmos aumentem para 6 anos, sem nova eleição. Quem não tem a capacidade, a humildade de se colocar à disposição do eleitor para falar, eu estou fazendo um bom mandato, posso ficar mais? Não, ele acha que numa canetada ele tem direito a ficar mais 3 anos sem se colocar para ser votado. A gente fala, é difícil para o torcedor entender, porque quando a gente fala assim, o São Paulo vai retroceder, e o São Paulo, quando você fala em retroceder no São Paulo, como vocês mesmos colocaram, o São Paulo sempre foi vanguardista, o São Paulo sempre foi um objeto a ser seguido, de direção e tal. Então, quando você fala que você vai retroceder, parece, mas retroceder é bom pro São Paulo, né? Porque antes o São Paulo era bem administrado. Só que não dá pra gente administrar um clube de futebol hoje, como era na década de 60, de 70, que o dirigente era amador, que ia depois do expediente do trabalho dele, lá pra ver o que acontece, se dava o bicho no dinheiro lá pro jogador, não dava. Isso acabou hoje em dia. O que hoje em dia é profissionalismo. Os clubes na Europa, os clubes que estão bem administrados no Brasil, que estão conseguindo o título, eles são todos profissionais. E o São Paulo não. O São Paulo está dando um passo para trás para voltar ao amadorismo. Então o estatuto atual fala que a direção, os diretores têm que ser todos profissionais. Por quê? Pessoas de mercado, pessoas que estão lá com dedicação exclusiva, recebendo e no auge da sua capacidade produtiva. Não é aquela pessoa que já se aposentou, que já está com dinheiro, que não precisa trabalhar, que vai lá, o abnegado. O que a proposta está querendo agora? A volta dos abnegados, a volta dos diretores que tinha na década de 60, 70, 80, que se doaram para o clube, que tem tempo para ir lá e eles serem os diretores do São Paulo. Remunerados? Não, sem remuneração. Sem remuneração. Então, eu vou acreditar que uma pessoa não vai receber e vai ter tempo para se dedicar num mercado competitivo como é o futebol hoje. Não só a diretoria de futebol, de marketing, de comunicação, diretoria jurídica, etc. E tudo isso indicado pela diretoria do poder? Totalmente pela presidência. E daí, outro ponto,
A reeleição é que o torcedor fica ouvindo, né? Pô, vai mandar a reeleição. A reeleição é o menor problema, porque tem gente que gosta da reeleição, tem gente que não gosta, tal. Eu acho Hoje o estatuto permite não a reeleição? não permite Hoje. Eles querem São que 3 anos. 3 anos. Eles falam que as poucas pessoas que apareceram para defender isso, porque quase ninguém aparece. O cara assina uma proposta dessa e some. Ninguém aparece para debater. Aposto que vocês devem ter tentado convidar a gente para debater defendendo isso, não veio ninguém aqui. Então, as pessoas contrárias. Aliás, está feito convite, Claro. né? Se alguém quiser, que defende a mudança no estatuto, quiser participar do debate aqui, os nossos canais estão abertos aqui, por favor, né? A gente faz questão. Eu também gostaria de ser convidado para debater junto, porque eu não tenho. Ninguém vem debater assim com ideias. Mas as reuniões do conselho não são abertas lá? Vocês não debatem? Não. Já foi. Historicamente já foi. Esse ano não teve debate de assunto nenhum. Já teve, inclusive, reuniões para alteração estatutária por conta de adequação à lei, que daí não precisa de uma aprovação da Assembleia Geral do clube, que quando eu propus de debater, foi falado assim, não, a gente vai votar essa proposta, sim ou não. Se você quiser uma outra, você faz outra, que a gente apresenta em outra reunião, sem debate. Essa proposta que vai ser votada agora, 16 de dezembro, né, foi formulada por quem? 82 pessoas assinaram, só que algumas, como o Galindo falou, falaram que nem sabiam que estavam assinando. Outras falam que achavam que ia ter debate, mas obviamente não tem debate algum. Vamos ver se quinta vai ter debate, mas acredito que não vai ter debate algum. E outras falam que as pessoas que escreveram mesmo não aparecem. Você não sabe quem é. Sabe quem escreveu, quem Não sabe. redigiu ali? Não sabe, tem, mas vocês não têm acesso a isso? Não, eu tenho uma proposta com 82 assinaturas. E não tem lá quem foi o participe, autor, é o não autor Não da dá pra saber se proposta? a assinatura é verídica. Não, elas são verídicas. Elas são verídicas. Mas muitas pessoas falaram que assinaram em branco, que assinaram sem ver o que estava escrito. Entendi. Porque o São Paulo tem também um histórico muito importante de grandes juristas. Exato, no seu exato. corpo diretivo. No seu Os corpo cardeais, né? Tem os os cardeais. cardeais. juízes, desembargadores, grandes incrível, advogados. Tem juiz não que é? assinou. Tem Tem juiz juiz que que assinou. assinou. Tem juiz que Em assinou. branco? Não sei. Não Não sei. sei, porque ele não aparece para debater. Então não sei. Eles não vêm para debater, né? Eles estão sendo uma regência que não há debate no WhatsApp, não há debate no Facebook, não há. Não Olha, há. o Outem Aires de Abreu Júnior veio ao nosso programa lá na pizzaria. pizzaria, Ele é é. o presidente do Conselho Deliberativo e ele disse que o São Paulo tem um dos melhores estatutos do futebol mundial, ele disse. Sim, Então, o que a gente fez. E Tá. agora ele quer mexer. E é ele que Ele quer mexer quer nisso? reagir. Eu não sei, ele poderia ter, pelo menos, aberto o debate, se ele Aberto. quisesse, mas ele não fez isso. Ele não assinou. Ele não Ele não propôs. assinou? Ele não propôs. Não. Mas ele, claramente, vamos ver se ele vai votar a favor ou contra na quinta-feira. Qual vai ser o colégio eleitoral para São esse... 256 conselheiros, acho que vivos. E daí, para aprovar, você precisa ter a maioria mais um. Se for aprovado, vai para a Assembleia Geral do clube, que daí você precisa ter... não precisa ter quórum qualificado, mas você precisa ter mais votos sim do que não. É diferente da reunião do conselho, que você precisa ter um quórum Só que qualificado. aí vem outro golpe, porque primeiro discutir isso no final do ano, depois de uma campanha dessa, eu acho que eles deviam estar concentrados em resolver os problemas do futebol profissional. A segunda é que eles vão chamar isso para dia 15 de janeiro. 15 de janeiro discutir o estatuto num clube de meio futebol. das férias. Assim, essa Assembleia Geral vai ser, parece que dia 15 de E a janeiro. Assembleia Geral pode ter 500 pessoas. Ô Galindo, o que me incomoda e me incomoda muito, viu, Capri e Capelanes, é o seguinte, são os vitalícios. Ah. Isso em todos os clubes, viu? Eu Não sei. tô falando só Aqui do São Paulo. Tem dois que concordam com você. Viu? Eu não tenho nada contra quem é vitalício. Só que eu já fui a várias reuniões de conselho, já fui a várias, com raríssimas exceções. Os vitalícios, eles estão lá para fazer o jogo do poder na eleição, porque eles têm muito poder de voto e de barganha, porque eles estão lá a vida toda, certo? A grande maioria não sabe o que é uma bola de futebol, me desculpa. Não sabem, não conseguem debater futebol por 5 minutos. E é São Paulo Futebol Clube. É São Paulo Futebol Clube. Fred, eu vou te dar uma informação. Isso me incomoda muito, cara. Muito. E aí é o seguinte... Como é que 150 conselheiros vitalícios vão definir o futuro de um clube? Mas assim, uma boa parte dos clubes. Claro cara. que é uma Então, vergonha. Que é uma mas- vergonha. Vergonha. Olha a malandragem, vou colocar essa palavra, a malandragem do estatuto que eles estão da proposta de alteração estatutária. Hoje em dia são 160 vitalícios. Para você fazer chapas para ter a Assembleia Geral, para concorrer, você precisa de 55 assinaturas de vitalícios.
Se uma chapa tiver 55 e a outra não tiver, até 2 dias, alguma chapa com 40 pode se inscrever. Se não tiver com 40, a chapa que mais tiver assinaturas pode concorrer. Olha o que eles vão mexer. Vai baixar de 160 para 120, daí o Pretzel pode me falar, nossa, isso é bom. Vai ter menos vitalício, eu acho que tem que acabar com os vitalícios, isso é bom. Só que eles vão manter os 55. Então, assim, com 120, você tem que ter 55 assinaturas. E se uma chapa chegar a 55... a outra com 40, com 30, não vai poder. Não tem proporção, então. Não respeita a proporcionalidade. Então, assim, o que vai acontecer? Com 120, se você tiver 66 assinaturas, a outra não vai chegar a 55, então só vai ter chapa única. Então, com 66 conselheiros, você tem chapa única para todas as eleições do São Paulo. O São Paulo tem 160 vitalícios? Tem 160, eles querem derrubar para 120, mas esse é o problema. Mantendo 55 e com 66 vitalícios, você tem chapa única em todas as eleições do São Paulo. Isso é democrático? Nosso companheiro, o Paulo Pontes, trabalhou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes há muito tempo. Grande jornalista, o Paulo Pontes, está lembrando aqui que se esse estatuto for aprovado, o atual presidente Júlio Casares pode permanecer 9 anos no poder. 9 anos no poder. Porque essa primeira eleição não conta? Não. Normalmente contaria, mas é que a interpretação dele, que pode ser uma interpretação que eles talvez queiram, é a mesma interpretação do Juvenal. Quando mudou o mandato, ele fez 6 anos. Quando termina o primeiro mandato dele, aí começa a nova. Eu não sei se a interpretação deles vai ser. Mas do jeito que eles estão, eu não duvido nada. Ô, Casares, 9 anos no poder é brincadeira. Ô, Casares, pra quem era contra a reeleição, se ficar 9 anos é brincadeira, cara. Aliás, eu falo sempre isso. A derrocada do São Paulo começou quando o Juvenal Juvencio deu o golpe no estatuto. Começou, é só pegar, pega aí. 2009. 2009, deu o golpe no estatuto para se perpetuar no poder. São Paulo de lá para cá é ladeira abaixo. Concordo. Então, infelizmente, dar golpe em estatuto não significa evoluir o clube, ao contrário, é retrocesso do clube. É isso. Não, e o Capelani, salvo engano, ele deu o exemplo do Carlos Miguel Aidar, de quando teve a eleição, teve a gestão do Carlos Miguel Aidar, e daí começaram a aparecer coisas estranhas e tal. Como é que o São Paulo se salvou ali? Como o São Paulo salvou? Com um conselho deliberativo independente. O Leco era presidente do Conselho Deliberativo, foi lá firme, foi investigar, fez um procedimento interno e expulsou o Carlos Miguel. Obrigou o Carlos Miguel a renunciar. Douglas Schwartzman, o Ataíde saiu também, né? Obrigou a renunciar. Hoje em dia, proposta de alteração estatutária. O que eles querem? Pôr o presidente do Conselho Deliberativo no Conselho de Administração, que é um órgão de gestão. O cara que teria que liderar o órgão independente que fiscaliza vai participar da gestão. É a raposa tomando conta do galinheiro. Essa é a proposta. O Otem vai aceitar isso? Vai aceitar? Vai aceitar? A proposta é deles. É ele que quer isso. Vai aceitar? O papel do vice-presidente também. Ficar fora, né? Não se tem mais o vice-presidente. O vice-presidente não é mais eleito. Não vai ser eleito, vai ser nomeado. Vai ser um vaso. Mas eu não entendi. A presidência seria o presidente do conselho, que é o órgão que tem que fiscalizar. Então é o seguinte, na ausência do presidente não haverá mais um vice-presidente. Tem o vice, mas se por acaso renunciar, não é o vice que assume. É o presidente do conselho. Mas não entendi uma coisa. Vice serve pra quê nesse caso? Não, é um vaso de flores. Mas se o Outen falou que o Estatuto do São Paulo é um dos melhores do mundo, por que ele mesmo está querendo aprovar isso? Exato, que estranho. É isso que Pelani, nós se você me responder essa pergunta... E assim, por favor, se algum deles vierem defender, para nós será excelente. O debate que até agora não aconteceu, eles fogem do debate. Quando nós temos um outro problema sério, que dizem que para todos os órgãos de São Paulo, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, para todos os departamentos, vão ser feitas as eleições vão ser com chapa fechada. Né? Então, chapa fechada de 15 pessoas, que quem tiver mais voto ganha no conselho, que é sempre o que o Maurício está explicando. A proporcionalidade. Você tem a proporcionalidade hoje, eles têm 70% dos votos, nós 30%, entra 70% dos vitalícios para ele e 30% para nós. O que eles estão querendo agora é o seguinte: quem ganhar 50% mais um, leva a chapa fechada e leva os 15 nomes e acaba com a oposição. Em outras palavras, se você acabar com a meritocracia, você podia votar nos melhores, independente de chapa. Agora você vai ter que votar ou numa chapa ou no outra. Então, eles estão querendo fazer você acreditar que em uma chapa tem as 10 melhores pessoas e a outra tem as 10 piores. Então você não pode votar cruzado. Como é que está a questão política do São Paulo hoje? Assim, o Júlio Casares, a situação. Tem oposição hoje? Vocês fazem parte de um grupo de oposição?
oposição. Vocês apoiaram o Júlio na eleição? Não, vocês Eles apoiaram na TEL. Eu não gosto de falar que eu particularmente, cada um tem a sua opinião. Eu não falo que eu sou oposição porque eu não sou oposição a São Paulo. Eu sou contra as coisas que eu acho erradas pro São Paulo. Então, por exemplo, esse ano eu votei a favor lá para aprovar o contrato da Sportsbet.io, que apesar de eles terem divulgado que era o maior contrato da história do São Paulo, e não era, que se provou que não era, mas era um contrato bom pro São Paulo, eu fui lá, aprovei. Então não sou oposição. Todos nós votamos a favor. Exato, a gente Tudo vota que é bom, tudo que é né? bom pro São Paulo. Você tem que votar a favor, né? Empréstimo que tinha que ser sido, que tem que ser feito. Empréstimo, aprovamos. Nós aprovamos. Todos os contratos de patrocínio, nós fomos lá ler, tivemos presente, lembro, e aprovamos, que é bom para o São Paulo. O São Paulo precisa de dinheiro, como todo clube. Então nós aprovamos. Tudo que é bom, se fala oposição porque não está no governo, né? Mas nós não somos uma oposição sistemática, ao São Paulo. xiita, Não tem nada disso. Presidente. Mas você falou do júri da reeleição, é importante. Quando eu e o Galino estávamos escrevendo esse estatuto atual, que o Outen elogiou e tal, na pizzaria, o Júlio Casares apresentou uma proposta, que era: o mandato tem que ser de 3 anos sem reeleição. E eu tô falando isso porque eu tava lá, vi, mas se você fizer uma pesquisinha no Twitter, tem um monte de print de Twitter, ele no Twitter falando, tem que ser 3 anos, discutindo com torcedores, tem que ser 3 anos sem reeleição, isso em 2016. Vamos ver como é que ele vai votar quinta-feira, vamos ver como ele vai votar. Quinta-feira. Bom, vai haver aí uma parte da torcida do São Paulo está prometendo uma manifestação ali no Morumbi, nos próximos dias. Portão 17. No Portão 17, não é? Uma manifestação pacífica, enfim, reclamando. Não é? Capri, só uma parte nisso que está dizendo, porque nós temos uma opinião parecida, né? O São Paulo tem que abrir o clube. O São Paulo hoje é o último dos moicanos na questão antidemocrática com sócio-torcedor. Nós falamos isso pro o São Paulo, exatamente, ele discordou. O São Paulo tem que se abrir. O São Paulo precisa se abrir. Agora, Estamos totalmente alinhados. Dessa votação para o sócio-torcedor poder acompanhar através de uma live? Nunca vai. Então, eu acho que deveria. Eu também acho, mas eu duvido. Não, tem que se abrir pro voto, irmão. Tem que se abrir pro voto. Mas inicialmente para todo mundo acompanhar, para depois ter embasamento e aí escolher. Sim. Né? Um companheiro nosso, o conselheiro vitalício Fábio Mário de Oliveira, fez um ofício e mandou pro outro falando, essa reunião tem que ser transmitida. Ele não respondeu até agora. A reunião ia ser híbrida, ia ser parte, quem quisesse ia presencialmente, quem quisesse ia virtualmente, no aplicativo. Ontem ele editou o edital de convocação e falou que não vai ter mais a parte presencial por conta de um parecer do Omicron, da nova variante, então tudo é perigoso. Virtual agora. Agora vai ser tudo virtual. Pra quê? Pra não deixar, pra ele controlar, né? Porque ele controla quem fala, quem não fala, tal, e também pra esvaziar esse movimento da torcida. Mas ele tá usando essa nova variante da Covid pra alegar, para as pessoas não irem. Mas tenho certeza que ele é fortemente, como é que eu posso utilizar? Ele é favorável à presença do torcedor no estádio de futebol. Sim, não, eu coloquei isso. A gente tá então fazendo isso é uma contradição danada. A gente tá fazendo jogo lotado e conselheiros não podem se reunir num ginásio, 40, conselheiros 50, não sei quantos iam presencialmente, obviamente não iam todos. Ontem eu sugeri se reunir no Morumbi. É estatuto que nós estamos falando, nós não estamos falando de uma brincadeira no São Paulo. Nós vamos mexer com o estatuto da instituição. Eu vou fazer uma pergunta de leigo agora, e não atirem pedras em mim, eu vou ser o advogado do diabo. Eu já ouvi, vocês falaram, e o Preto, e eu concordo também com isso, Capri é a mesma coisa, vocês falaram sobre golpe. E aí a gente fica monitorando aqui as redes sociais, tem muita gente que fala o seguinte, mas peraí, se haverá uma votação, independentemente do resultado, é uma votação democrática. Então por que, se eventualmente for aprovado, vocês entendem que é um golpe? A minha opinião tá seguindo todas as regras? Está. Não é um golpe em relação ao formato que está sendo feito. Por enquanto. Por enquanto que a gente vai ver como é que vai ser, vamos ver se vai seguir todas as regras. Mas o problema é o golpe institucional, no sentido de acabar com a democracia, no sentido de você andar para trás e fechar a participação para não só para os conselheiros, para todos os torcedores, quando você teria que estar indo no sentido contrário, de abrir, trazer o sócio torcedor para votar para presidente, como tem quase vários clubes, já tem essa votação direta, o São Paulo está se fechando. Então é um golpe institucional, mas não é um golpe no sentido de declarar que eu sou presidente, não vai ter mais votação, acabar com a democracia desse tipo. Assim, em cima disso, não dá mais para 160 pessoas determinarem os rumos de tudo. Assim, nada contra. Tem lá, o Abílio Diniz é conselheiro? Não é, né? Não. O Abílio Diniz não é. Aí assim, ele já quis ser, e aí daqui a pouco tem um cara que levanta lá da sala, ele nunca quis ajudar o São Paulo, como se fosse obrigação de entrar e botar dinheiro no São Paulo.
certo? Tem umas coisas assim que tu fica olhando que é um atraso. É um atraso. É um atraso. Aliás, aqui, ó, mandei o Bruno ligou pro ontem, certo? E ele não tá atendendo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele aqui. Se ele estiver ouvindo e quiser entrar no ar, não tem problema não. É um prazer. Só pra gente deixar claro, porque o São Paulo hoje, o sócio do São Paulo não tem participação na eleição da diretoria, né? Ele escolhe 100 conselheiros, né? Que se juntam aos 160 vitalícios e esses escolhem os presidentes. Diretamente, como é o Corinthians, por exemplo, onde os sócios Pode votar direto, não é igual. Direto não. Não é igual. O que a gente gostaria é que essa reforma estatutária, por isso que eu falo de encontro com a sua pergunta, ele é um golpe institucional, porque já está previsto para 2023. Hoje as coisas O sócio votar. A previsão de alteração. Novo estudo para uma mudança estatutária. Vocês são favoráveis a isso, ao sócio torcedor votar. Exatamente, por exemplo, eu ia propor o sócio torcedor, que mais São Paulino que o sócio torcedor, metade do clube de São Paulo não é. Sim. Então você ia botar o cara da arquibancada numerada, hoje não tem mais geral, né? Hoje os camarotes dominaram. Você vai botar esse cara 3 anos pagando igual ao clube, com direito a voto e participar na política. Claro, pô. Evidente que sim, evidente. Então, assim, mas os presidentes atuais não 2023, não querem. Dá mais trabalho para fazer Vou dar um campanha, exemplo. né? Vou dar um exemplo aqui. O Duílio, na minha avaliação, faz uma boa gestão no primeiro ano de mandato. Mas se o sócio torcedor no Corinthians pudesse ter direito a voto, esquece. Ele jamais Mário Gobi ia ter ganho a eleição. Jamais. Teria ganho a eleição. Provável. Ou Augusto. Ou Augusto, né? Exatamente. Que fez uma votação surpreendente na época. É isso. Passou mas isso que vocês estão falando é risco da democracia. Claro, né? Você claro. defender as suas ideias e convencer. Né? Eu confio mais no sócio torcedor hoje do que em qualquer política de São Paulo. Eu sou originário de Porto Alegre em 2 clubes super conservadores. Um dos mais conservadores do futebol brasileiro, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Extremamente conservador. O Grêmio chegou à conclusão, na década de 80, que tinha que se abrir. E se abriu. E elege presidente hoje com 30 mil votos. 30 mil. O Internacional elegeu o último presidente com 22 mil votos. O Corinthians foi pouco, certo? Com votação à distância, moderna. Exato. É o seguinte, ó. E pioraram, o Grêmio só cresceu. O Internacional só cresceu. Também, exato. Então, pô... E de acordo com o que o Marcelo vem falando, né? Vai mexer mais ainda na transparência, porque uma das coisas que eles estão reformando, hoje o limite deles de compra no conselho são 2 milhões. Os contratos têm que passar pra gente. Os contratos de 1,5 milhão, mais ou menos. Tem que passar pelo conselho. A partir de 1 milhão passa pelo conselho, né? E eles querem que passe a ser por 2 milhões. Então, quer dizer, o conselheiro daqui a pouco não tem o que fazer no clube. Você contrato de 2 milhões de reais, você não vai passar pelo E se você perguntar, eles vão falar, não, é que trava. Sabe quantos contratos passaram? Quantos contratos acima de 1 milhão São Paulo assina? Porque não é contrato de jogador de futebol. É os outros. Sabe quantos são? São 20 no ano. Vai falar que, pô, isso trava o andamento do clube. Mas, senhores, eu tô surpreso com o negócio, pô. Apareceu a proposta e não tem um mentor lá? Não, tem 82 pessoas. Tem 81, mas quem é o cabeça? Não, alguém redigiu. Quem é o artífice do negócio? A gente aposta que quem redigiu não assinou. Nem vocês sabem. Não, isso aí é um Então mostra isso o aí é tamanho da falta de transparência. Nenhuma. Não, e manchete, hein? Novo Estatuto do São Paulo não tem um artífice. Não tem transparência nem Gasparzinho. O estatuto que está em vigência hoje. Quantos tempos vocês ficaram para fazer o estatuto? Putz, a gente ficou de 4 a 6 meses, né? Para poder redigir. E dentro de uma discussão, dentro do. Audiências públicas, receber grupos políticos, recebemos os sócios, reuniões. A média nós começamos com 3 horas por dia. Nos últimos dias a gente chegava a 6. E eu tinha sofrido um acidente que eu te contei. Sim, tu me contou. E logo em seguida eu voltei para participar depois do meu acidente. E eu ficava das 6 da tarde, nós saímos da meia-noite. Meia-noite, todo dia. Vocês usaram algum modelo de algum outro clube? A gente conversou com outras pessoas e até vocês deram exemplo, a gente trouxe do Rio o CFO do Flamengo, Fred. E ele explicou. E ele deu dicas. Exato. Pra nós, e ele falou: maravilhoso. O nosso estatuto ficou melhor do que o deles, porque o deles era muito mais aberto e
que aconteceu no Estatuto do Flamengo? Se vinha uma pessoa moderna, podia fazer uma gestão moderna. Se vinha uma pessoa retrógrada, conservadora, fazia uma gestão lá com os não profissionais, tal, não sei o quê. E ele dá até um exemplo, que eu acho que é bom, a torcida que tá ouvindo aqui a gente, vocês falaram, putz, vamos gastar com o Rodinei, vamos gastar com não sei quem. E o cara falou, o Fred falou, olha, teve um ano que eu achei que a gente Fred ia cair. Luz. Sim, Fred Luz. A gente achou que a gente ia cair. E os caras me pressionaram. Eu era o diretor financeiro na época. Os caras me pressionando pra gastar dinheiro. Eu tinha que gastar dinheiro. E eu não gastei, me segurei. O Flamengo, não, por uma sorte, não caiu. Não caiu. Mas graças a Deus isso fez com que a gente retomasse e surgiu o que aconteceu. Isso era em 2016. Eles não podem gastar um centavo a mais do orçamento aprovado, né? Não podem mais. Depois é isso. O nosso você não pode gastar 5% a mais, senão o presidente ia cair. O do São Paulo é moderno o estatuto. É moderno. Só que não é cumprido. Esse é o problema. Cumprido. Se você gasta 5% a mais, pra cima ou pra baixo, o presidente tinha que ser investigado. E aconteceu E agora? vários anos. Gastou mais do que o orçamento agora? Com certeza. O anterior também gastou. Ué, e não se fazia nada. mas o estatuto permite? Não permite. Então, se não permite, e aí? Mas aí o conselho tem que entrar em Aí ação. o conselho Não, mas tem e que aí? ser Mas o que o conselho pode fazer? Só que daí o conselho hoje em dia... Sempre acaba em tem que ser pizza, né? independente. O conselho não é independente. Ele não é independente. E daí tá no poder, tá com a maioria, as coisas passam. Ou seja, o estatuto no papel ele é moderno, mas Exato. na prática Não ele... tem. Depende das Então, pessoas. é importante só, Leco e Júlio Casares gastaram mais do que esse 5%? Com certeza. E não acontece nada. O do Júlio Casares não acabou ainda, né? Então a gente Pô. não sabe. Porque ele fechar o vai primeiro ano passar. agora, Vai ter reunião dia 20 para falar do orçamento do ano que vem. E essa reunião de contas, que é dos 5%, é até março do ano que vem, referente a Mas se esse for ano agora. constatado que isso de fato aconteceu, Não, o que o conselho na passada aconteceu. Mas me refiro agora nessa aí do Como é que primeiro foram ano da gestão é- Casares. O que pode acontecer? Deveriam- Ou o que deveria acontecer? No presidente Aprovaram anterior, as contas do Leco. no presidente anterior, teve um conselheiro que denunciou e foi arquivado, porque a comissão de ética é do lado deles. Veja, Prédio, o Assim. o Estatuto de São Paulo é super moderno. Tem conselho de administração, conselho de ética, tem todo tipo de conselho para você poder proteger a instituição. O conselho de administração é o que cuida dos contratos dos maiores, dos valores. E o Júlio fazia E o Júlio parte. sempre fez parte. Né? O próprio Roberto Natel, que é também fazia parte. Então, assim, o que a gente acredita é que esse órgão deveria fiscalizar. Né? Deveriam ser órgãos independentes e fiscalizar. Pô, mas isso aí é gravíssimo vocês falaram agora. Então o Leco gastou mais do que 5% e não aconteceu nada. Não, aconteceu. Aprovaram as contas. Não, mas aprovou. Você entendeu? Não aconteceu dos 5%. Exato. Sabe o Não que aconteceu. acontece? Sabe o que acontece quando chega na hora da aprovação das contas? O que acontece na reunião? A pessoa que vota a favor, que obviamente está votando a favor para proteger a pessoa. Claro, óbvio. fala, não, aqui a gente só tá aprovando que as contas que nos foram passadas refletem a realidade. Sim, eles defendem isso. Fala assim, que é uma fotografia. Pô, mas aquilo extrapolou 20% do que. Isso é um quer dizer, só veio a balanço. 5%. Pô, mas tudo bem. Vai vir Você pro tá aprovando a conselho, gestão. Você tá aprovando a gestão. São Mas Paulo, precisa- o São desculpa, Paulo, Edino, o você São precisa Paulo ter com essa votação nisso. mentalidade, São Paulo vai cair. Me cara, desculpa, com essa me desculpa mentalidade. a ignorância, mas precisa de votação para esse tipo de Mas coisa? tá Se há um balanço e o balancete ele é divulgado e deveria, na minha avaliação, ser, se não mensal, sei lá, Aí pensar é de semestre, balancetes, por semestre, precisa de votação? Acho que você, como advogado, pode até me falar. nessa Precisa, questão. o estatuto ele prevê essa votação para ver se o cara não colocou lá no papel uma coisa que não reflete a Não, realidade. mas o entendeu? balanço do clube é oficial, não tem como você. Acredito eu, não tem como você burlar. A partir do momento que você. Não deveria. porque ele Não é deveria. auditável, Não deveria, mas você pode. Você tem que contratar empresas independentes para fazer a auditoria e tal, Perfeito. mas você pode pegar lá um valor que tá numa rúbrica e pôr em outro, tal, não sei o quê. Então você tem que olhar se o negócio foi feito de forma correta. Só que ele pode refletir a realidade e estourar mais do que 5%. É que eu penso assim, se fizessem algo de forma correta, Sim, pegando sim. uma empresa especializada pra fazer babá, não precisa nem de votação, Claro, porque claro. aí é batom na cueca. Você concorda comigo? Claro. Você tinha que pegar as maiores empresas para fazer auditoria lá. Tenho certeza que o grupo Bandeirantes é auditado por empresas muito grandes. O São Paulo deveria fazer a mesma coisa, nem sempre é assim. Agora, só mudando um pouquinho aqui, como é que ficou o negócio do Marco Aurélio Cunha lá, hein? Porque o conselho tava bravo com o Marco Aurélio lá, queriam caçar o Marco Aurélio. Pra isso aí o conselho tava bem atento, né? Como é que ficou a história dele, hein? Bom você perguntar isso, Capri. É questão importante. Porque eles começaram essa gestão, ao invés de pensar no São Paulo, só querer ver as coisas boas pro São Paulo, trabalhar pro São Paulo, eles começaram a pegar alguns conselheiros que foram opositores a eles e tentarem caçar.
o Marco Aurélio foi um deles. E daí o caso do Marco Aurélio foi resolvido lá dentro mesmo, fizeram um termo de ajustamento de conduta em quem representou com ele, e daí não aconteceu nada. Tá tudo certo. Continua lá. Mas teve 3 conselheiros que eram contra a gestão que foram caçados pelo comitê de ética e foram expulsos. Ou do conselho ou do clube, foram expulsos. 3. Em processos totalmente imparciais, processos que eles só fizeram porque eles tinham a maioria e tal. Sabe o que aconteceu com os 3? Conseguiram os 3 liminar na justiça para voltar. Você acha que a justiça ia dar liminar para 3 pessoas se o processo administrativo do clube de cassação fosse uma coisa correta, acima do bem e do mal? Claro que não. Voltaram com base em liminar. Hoje Isso então. é o chamado caça às bruxas Não, da tu gestão. tem razão. A caça às bruxas, assim, ó. Quando tu tem 160 vitalícios num colégio eleitoral de quanto? Tem 60. 160. É brincadeira. Não tem jeito, Olha, viu? posso Não falar? vai dar certo. O São Paulo vai cair. O São Paulo tá empacotado pra cair. Não tem como dar certo. o estatuto- Não tem. o É estatuto São do Paulo São Paulo- Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Eu sou um conselheiro eleito na minha primeira gestão. E estou aqui defendendo para não ter reeleição. Perfeito. A democracia, nós fomos eleitos para uma gestão. Se querem pensar em reeleição, São Paulo Futebol Clube, não vejo problema. Mas nós não podemos legislar em causa própria. Claro. Vamos sentar, discutir. São 260 conselheiros. Acho que pode demorar 6 meses, como foi feito da primeira vez. Todo mundo botar a sua opinião, se é a favor, se é contra. A maioria, na minha opinião, sempre ganha. Só que tem que ser democrático. Tem que ser democrático. É uma pena ver o São Paulo. Eu repito, eu sou de Porto Alegre, eu vim pra cá em 2007 pra trabalhar na Rádio Bandeirantes com o Capriotti. O Capriotti não me recebeu muito bem, mas com o Sérgio Tirei o Patrick, tapete que me vermelho contratou. daqui, E aí é o seguinte, o São Paulo... Estamos contratando qualquer um. A gente debatia isso, né? O São Paulo era uma potência. O São Paulo era o maior clube da América do Sul em 2007. É mesmo. Era. Nós estamos falando de quê? 14 anos? Mas São- em 2009 pra cá começou a Claro. colocar O São Paulo hoje ele é pior gerido que o Fortaleza, que o Ceará, e nada contra esses clubes que só cresceram. É pior gerido que América o Cuiabá, Mineiro, que o América próprio Mineiro, Bahia. que o Juventude, pega a gestão do O Juventude. próprio Bahia que caiu. Que não- falar do Bragantino. O próprio Bahia- Deixa mas o aí é- Bragantino de lado. Esse nem o Então, Bragantino. só pra fazer um E olha resumo. o tamanho do São Paulo, Não, o tamanho da torcida. Pelo amor de O que eu Deus. entendo desse bate-papo com vocês é que é o seguinte, o estatuto ele é bom, todo mundo concorda com isso, mas não vale de nada. Porque Exato, se ele não é cumprido, seguido, não ele vale. Não é cumprido, ele não é Ele não é cumprido. cumprido. Exato, Então, exato. você, É na isso, parte é da isso. Só que eles profissionalização, querem cara, é piorar o lamentável. estatuto. Piorar. Piorar o Eles estatuto. querem piorar. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Vai, esse é importante. O estatuto não permite o diretor, o abnegado, que eles chamam, o diretor amador. Então vai lá. Por exemplo, tem o diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte.Esse cargo não existe no estatuto atual. Não permite. Eles se defendem. a Não é gestão- remunerado. Não é remunerado. Perfeito. Mas nem, Estatutário. Mas não é estatutário. Não é? Ah, porque não tá. Perfeito, não existe. Só Entendi. podia ser profissional. Perfeito. E daí a gente ficou falando, olha, esse cargo não existe, esse cargo não existe. E a imprensa especializada no São Paulo também falando, esse cargo não existe, esse cargo não existe. E eles se defendendo. Não, o estatuto atual não proíbe. E proíbe. Mas eles falam que não proíbe. O que eles querem fazer agora nessa alteração estatutária? Deixar claro que pode. Diretor. É mudar o artigo pra Não falar que remunerado. pode. Se podia, por que precisa mudar o estatuto pra falar que pode? É lógico que não podia. Não podia. Então assim, o estatuto Mas se não é podia, cumprido. por que está lá? É a pergunta que eu faço. Mas, gente, desculpa, São Sim, Paulo tá mas um quando você circo. vai pra São Paulo tá um votação- circo. Não, Tá aí, gente, circo, parabéns. Circo. Pô, parei. Olha, você conhece o Congresso Nacional? Nossa, eu detesto a classe política. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque Olha, o Congresso Nacional tem hora e a que coragem, falta esse tipo de coisa. Galinha do Marcelo e Canaça, a coragem que vocês estão tendo, porque quantas vezes, né, Capri, a gente já procurou abrindo espaço aqui, né, hein, Capelanes? Sim. Principalmente no fim de semana. E sempre que a gente liga para vários conselheiros, sempre a resposta é o seguinte: não quero falar. Porém, não antes quero da me eleição, manifestar. tinha fila pra falar. Exatamente. Aí depois que Aí é eleito, que tá. foge. Então Aí é o seguinte, fácil, ó, né? parabéns pela coragem de vocês. E o Outen, um abraço ao Outen Aires de Abreu Júnior, que é uma grande figura, eu gosto muito dele. E ele viu aqui as minhas mensagens, certo? Não respondeu, então acho que ele não quer entrar no ar. Mas tá Você aberto acha? espaço. Não, eu tô achando, tá aberto espaço. Nós corremos um risco, porque assim, se mudar o estatuto, tem uma regra que o diretor social ele vai poder suspender um sócio se ele achar que o sócio está fazendo
Tá contra a harmonia Contra a social. harmonia social, ele pode suspender por 60 dias. Um Então ele diretor. pode pegar um cara nós da temos oposição. um conselho, departamentos para poder julgar, e agora o diretor vai poder suspender Que ele quiser. quem ele quiser, sem ser julgado. Pra fechar, que o nosso tempo tá esgotando, viu? Só uma sublinhada, Ok. pra mim não vou tomar seu tempo. Não, e outra, juro o por Deus, maior- não me mata. Depois você vai Não, se virar confia com o aqui. comercial Voz do aí. Brasil. Tô brincando. O maior 1º de abril do São Paulo, sabe qual é? Que os sócios são corintianos e palmeirenses. Eu já ouvi isso 200 mil vezes, que só tem maioria isso aí de é corintiano velho. e palmeirense. Isso aí Essa é maioria, velho. mas Isso aí é existe, Mas mas existe. existe, não Existe. existe, Não sei mas se é maioria, existe. mas tem corintianos e palmeirenses. É aberto, um clube aberto. Só por curiosidade. Tá, isso é um clube social. Social, o cara mora aqui claro perto, que é. mora aqui perto, quer frequentar o clube. Mas já me venderam pra não passar essa questão do voto do sócio-torcedor, porque tem muito corintiano e palmeirense. Sócio torcedor. Sócio torcedor Torcedor não. não. Sócio torcedor, claro que Sócio não. torcedor, Só não. uma sublinhada. É claro que essa mudança de estatuto promete ser bem curto. Essa mudança de estatuto ela vai muito de encontro com o que quer o novo presidente do São Paulo, né? O Casares gostaria disso. Tudo indica. Vocês sabem, tudo indica. Vocês sabem se essa mudança impacta em alguma alteração para cima ou para baixo no valor que ele recebe mensal? Porque ele é um cargo. Não. Fica a Por mesma enquanto coisa. não, Isso não foi mas... mexido. Isso não foi mexido porque isso é uma questão adaptada à lei do Profut, tem uma limitação do que ele pode receber, porque é exatamente. limitado a um percentual do que recebe o maior salário do funcionário no Perfeito. público do Que é o Brasil, que é o salário presidente da do República. que é o salário do Perfeito. presidente da E essa foi uma boa medida do São Paulo. O presidente que se dedica, ele se dedica remunerado. muito. Ele passa o dia Trabalha inteiro lá. muito. Ele passa o dia inteiro lá. Merece ser Não, remunerado. Não sei, viu? Não E o sei, Prédio, viu? Como passa o diretor de futebol? O- Ele tem que pagar, ele tem que passar 24 Mas horas. olha, Tem depois razão. que eu vi a Ele tem que gestão receber. Leco, depois que Tem a gente razão. viveu a gestão Leco, eu não sei se esse dinheiro foi bem gasto. Porque olha o que aconteceu com aí São é- Paulo. não, aí é outra e assim coisa, vai, mas né? É claro, mas Sim, concordo. é uma outra discussão. Mas o é São uma outra Paulo discussão, sem foi dúvida. nesse O que não dá é estatuto para nós fizemos. dividir, ele dividir a atenção, por exemplo, no caso do Leco, ele era advogado, tinha escritório de advocacia, ele não Perfeito. podia ter que dividir a atenção do São Paulo com o escritório, ele tinha que optar e Claro. seguir numa coisa. Concordo. Bom, a gente vai Muito bom, muito acompanhar semana que vem essa votação que é importantíssima, fundamental para o futuro do São Paulo. Reforço aqui, o espaço está aberto para os autores aí dessa mudança no Estatuto do São Paulo, para a situação, para o presidente Júlio Casares, o presidente do Conselho Outem Aires de Abreu Filho, quem quiser se manifestar, defender aí o seu ponto de vista, como a oposição está defendendo aqui o não prosseguimento dessa alteração no Estatuto do São Paulo. Maurício Canassa, muito obrigado, viu, pela presença. Vocês, muito obrigado, agradeço demais a presença. Sérgio Prazer. Galindo, muito obrigado, viu, Muito Sérgio? obrigado. E a torcida Boa do sorte, São sucesso. Paulo no portão 17, dia 16. 16. Às 18 horas, né? 19 horas, por favor. Estaremos lá. Marcelo Estaremos Portugal lá. Gouveia, valeu, Muito Marcelo. obrigado pelo convite. Torcedor São Paulino, pressione os conselheiros sem violência, por óbvio, mas pressione os conselheiros a votarem não. E se não fosse o Capelanes ficar dando 5 destaques, a gente poderia falar mais sobre isso. Parabéns. Parabéns. Eu vou fechar o microfone dele. E o teu pai era um monstro. Marcelo, Monstro. vai ser Muito bom. presidente do São Paulo para dar sequência à dinastia aí? Ah, não sei. Se fizerem tudo o que eu acho bom pro São Paulo, eu quero voltar pra arquibancada. Muito melhor do que ser dirigente. Dá mais prazer. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado ao pessoal do São Paulo hoje com a gente aqui no Esporte em Debate.